Um cristão pode portar uma arma? Um cristão pode usar uma arma? Um cristão pode ter uma arma? Essa pergunta tem sido feita por muitos discípulos e eu quero deixar gravado uma resposta à luz da palavra. E quero começar esse texto com Lucas capítulo 22, versículo 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Isso é uma palavra de Jesus aos seus discípulos. Esse texto não expressa toda a verdade sobre o assunto, mas eu quero usá-lo como base para que a gente inicie um diálogo sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu quero diferenciar os textos do Antigo Testamento, onde usar a espada, onde exercitar a força, o exército e até mesmo morte de pessoas era uma coisa que pode ser encontrada em abundância no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o estabelecimento de uma nação. E uma nação, ela tem uma legislação e tem o direito de se defender-se em termos de território, em termos de legislação, em termos de condições favoráveis e desfavoráveis à justiça. E essa é uma questão que a gente não vai tratar aqui, porque a gente não vai tratar sobre o direito do Estado de ter um poder coercitivo, um poder de estabelecer limites legais. Então, a gente já poderia dizer de cara que o Estado tem esse direito. É claro que a legislação de cada Estado, de cada governo, de cada nação, quanto mais próxima da Bíblia, mais justa será. E quanto mais próxima do Evangelho de Jesus, melhor será. É claro que o Novo Testamento dá o entendimento de um ministério supranacional, um ministério que tem uma relevância que é além das questões de Estado, e isso precisa ser compreendido de maneira plena para que nós entendamos que não há cristianismo no Antigo Testamento. O que há é um profetismo do que seria, do que deveria de ser o cristianismo, porque o cristianismo só acontece depois de Cristo, quando a sua visão, quando o seu ministério, quando o seu ensino foi difundido a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Então o cristianismo, mesmo nos evangelhos, está sendo formado. Após a ida de Cristo, aí passa-se a ter um novo momento na esfera da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o Espírito Santo é derramado sobre o povo e há um entendimento espiritual do que Jesus havia pregado, do que Jesus havia dito. Mas voltando a Lucas, capítulo 22, é claro que isso também pode ser uma referência figurada de Jesus ao texto de Joel, por exemplo, capítulo 3, versículo 10, quando o profeta diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Jesus pode estar falando uma linguagem figurada, e isso significa que ele pode não estar dando uma ênfase literal à questão de adquirir uma espada. Mas espada, para a gente entender, era a arma mais letal e mais portátil que alguém poderia ter. Era o equivalente hoje a um revólver, não é? Porque era uma espada que tinha poder de morte, era letal, e era portátil, alguém poderia carregá-la consigo. Então, o que Jesus poderia estar dizendo naquele momento, seria: quem não tem uma arma, compre uma. Mas existem outros contextos que nós precisamos entender. O contexto de que o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, não vamos discutir aqui se o Estado pode ter o poder coercitivo de fazer cumprir a lei. Aliás, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz que a autoridade que está sobre o Estado, ela tem o poder da espada. Se você não quer ser inibido, contido por esse poder, faça o bem, não faça o mal.
Jesus, na sua tratativa ministerial, ele deixa claro que ele não quer estabelecer um reino deste tempo, deste século. Aliás, no próprio capítulo 22, ele diz um outro parâmetro. Ele diz no evento em que, versículo 49, os que estavam com ele em redor no momento da sua prisão perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles, temos a narrativa de Mateus capítulo 26, versículo de 50 em diante, que Pedro tira a espada e tenta cortar a cabeça. Ele não tentou cortar a orelha, mas Pedro era pescador, não era guerreiro. Então o soldado mais ágil fez assim e a espada decepou a orelha do Malco, do preposto do sumo sacerdote. Então Jesus diz: olha, não vamos fazer isso. Deixai-o, basta. Tocou-lhe a orelha e o curou. E ele diz claramente que saístes para deter um salteador. Aqui ele diz novamente que o Estado pode usar espada para deter um salteador. Saíste com espadas e porretes para deter um salteador? Ou seja, o Estado pode usar a força para deter alguém que quer usar a força de maneira ilegal. Mas ele diz claramente, repreendendo também em outros textos, como Mateus, que aquele que usa a espada pode ser morto pela espada. Mas não podemos ignorar o fato de que o Pedro e outro discípulo tinham uma espada, havia duas espadas. Então, Jesus está ali nesse contexto respaldando o uso da espada. Embora em circunstância específica, creio que legalmente, porque quem viajava pelas estradas poderia usar a espada, nós não podemos dizer que não fosse legal usar a espada. E aí nós voltamos à questão do Estado. Se você quer andar de forma legal, você tem direito de usar aquilo que a legislação lhe autoriza. Se tem direito de andar portando uma arma, você é policial, você é militar, você é alguém que está enquadrado na legislação, você pode portar essa arma. É o que Jesus diz aqui no versículo 52. Por que saíste a prender um salteador, usando paus e porretes e espadas, a força coercitiva? Agora, é claro que em todo o tempo, as nossas armas, as armas que fazem parte da milícia cristã, não são armas físicas. Embora discípulos tenham autorização, tenham respaldo legal da palavra de ter uma espada, de ter uma arma. Mas esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus está bem expresso por Paulo, por exemplo, no capítulo 10 de 2 Coríntios, porque, embora andando segundo a carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à desobediência, ou melhor, à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que podemos dizer desse contexto bíblico rápido? É claro que existem muitas outras referências que a gente poderia considerar aqui para dizer que Jesus era um pacifista, mas não era um alienado. Ele queria que a filosofia do seu ministério fosse de paz. Mas é claro que essa filosofia não abre mão de andar com direitos à vida. Por exemplo, ele quer que todos tenham vida, que nenhum pereça, mas as pessoas escolhem perecer. As pessoas escolhem não crer e as pessoas escolhem algumas coisas que podem ser feitas. A utilização da espada por Pedro respalda o caráter de que os discípulos de Jesus andavam armados, pelo menos dois que sabemos. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Mas ele não, em momento disse: é proibido espadas no meu discipulado. Ele não disse isso. Muito pelo contrário. Mas ele disse que
havia situações em que você não deveria usar a espada. Por exemplo, essa situação de que a prisão dele era algo que estava planejado no mundo espiritual. Há coisas no mundo espiritual que sobrepõem aquilo que é no mundo natural. E nós não podemos ter um entendimento único, legalista, sobre usar ou não usar uma arma. É claro que há situações em que nós podemos usar uma arma e há respaldo legal sobre isso. Mas a filosofia geral de Jesus era a filosofia do pacifismo, de que não devemos responder o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Que Deus abençoe e espero que você não precise de uma arma. Mas se você tiver que usá-la, você tem que usar com muita sabedoria e com muito preparo. Que Deus te abençoe.